Nós vamos começar falando da compressão torácica. Então, a gente está vendo aqui a compressão torácica em bebê, né? A gente faz com as pontas dos 2 dedos, tá? A compressão torácica em lactente, que é em criança, tá? É uma mão somente, tá? E no adulto, você utiliza as 2 mãos, uma mão por cima da outra. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É sempre nessa região aqui, tá, gente? Essa região aqui, chamada região epigástrica, tá? É onde é localizado aqui, ó, os mamilos. Aqui é onde é para fazer a compressão torácica, tá? Se for 2 dedos, se for uma palma da mão para criança, 2 dedos para bebê, uma palma da mão para criança e as duas que é uma mão sobre a outra, tá? Em adulto, tá ok? Vou ter que vai ficar mais visível para vocês possível. E vocês lembram que eu falei para vocês da abertura das vias aéreas, que nós devemos que levar um pouco o queixo? Então, né? Para a gente também fazer essa manobra, né? Essa manobra cardiorrespiratória, nós vamos bombear 30 vezes naquela região ali torácica, tá? E 2 vezes nós vamos ventilar o paciente, mandar o ar para dentro dele, tá? Então a gente repete essa 30 massagens, essas 2 ventilações, 5 ciclos, 5 vezes, que aproximadamente dá uns 2 minutos. Tá? Aqui novamente ilustrando para vocês, tá? Vamos ver agora, vou explicar para vocês o que é a DEA, tá? Aqui são essas leituras de monitores, eu já mostrei para vocês mais ou menos como é que isso funciona, né? Na live anterior, tá? Mas aqui, novamente, mais um exemplo de uma taquicardia ventricular sem pulso, como aparece para a gente lá no monitor, tá? O que é uma DEA? DEA é um instrumento de aplicações de choque em paciente de parada cardiorrespiratória, né? Todos os DEAs operam com o seguinte princípio, tá? Eles têm eletrodos autoadesivos. Ela tem uma análise do ritmo cardíaco e indicação, né, do choque quando necessário, e uma eficácia praticamente de 100%, né? Então, em que momento a gente deve, que momento da PCR a gente deve solicitar a DEA, né, que é o instrumento de aplicação de choque? Então, eles devem ser conectados ao paciente somente quando o mesmo estiver inconsciente, tá? Apneico só pode ser aplicado no paciente, deve ser conectado nele quando ele está paciente inconsciente, apneico, que é a parada respiratória, tá? E sem pulso nenhum, tá? Aí, o PCR e o transporte do paciente devem ser interrompidos. Existem casos de choques efetuados a pacientes com arritmias, né, não associados aí ao parada cardiorrespiratória, mas com falha do operador aí e não do aparelho, tá? Então, o uso, esse DA é um desfibrilador, tá? Externo automático. Ele é indicado, portanto, quando houver paciente sintomas de que indique uma parada cardíaca. O equipamento é inteligente, ele irá orientar o socorrista no atendimento de um acordo aí com uma possível arritmia, tá? Ele vai orientar aí direitinho a posição que você tem que colocar. O equipamento é super inteligente, né? Não precisam ficar nervosos quanto a isso, que só há treinamento quando vocês forem trabalhar. Então, vocês fiquem bem tranquilos em relação
a esses tipos de equipamento, porque tudo isso é treinamento, né? Então, não é assim colocado para vocês de qualquer forma, tá? Vamos lá. Qual a importância do DEA na hora de salvar vidas, né? Ele tem como principal função aí, ele dispara uma corrente elétrica no coração do paciente para reiniciá-lo, a fim de que volte os batimentos cardíacos considerado normal, né? Ele é fundamental para ser usado em pessoas vítimas de parada cardíaca, antes mesmo que elas sejam atendidas pela equipe de socorro especializado do SAMU, pois o diagnóstico do paciente ele é realizado e automaticamente feito pelo equipamento, ou seja, ele pode ser operado por leigos treinados e não necessita do médico para prestar isso atendimento inicial, tá? O DEA é um item essencial para garantir que uma vítima de ataque cardíaco consiga tempo suficiente para ser atendido e encaminhado ao hospital, assim de evitar a sua morte, né? E é essencial também para tratamento de vítimas de arritmia malignas, né? Como taquicardias, fibrilações ventriculares. Por isso tudo, inúmeras leis estaduais e municipais, né? Que tem como projeto de lei ainda, tornar a DEA obrigatória em locais com circulação de pessoas, né? Não, gente, isso não foi aprovado, tá? Isso são leis aí, isso são projetos de lei, local com mais de 4.000 pessoas, né? Que tem exigência do Estado para ter uma DEA ali, né? Mas isso é um projeto de lei, tá? E outra coisa importante também sobre a DEA não precisa da ajuda médica, do médico fazer, não, mas tem que ter um médico orientando todo o procedimento de manobra cardiorrespiratória, tá bom? Então vamos lá, temos as fases das paradas, né? Que nós temos a parada cardíaca, a fibrilação ventricular, né? E nós temos aí, na fibrilação ventricular, nós temos a fase elétrica, na hora que manda o choque, a fase hemodinâmica, que é quando se estabiliza a parte hemodinâmica, a parte de circulação sanguínea do paciente. E a fase metabólica, que é quando os organismos voltam a metabolizar, a funcionar. Nós temos aí uma ilustração para vocês de uma posição de resgate, tá? Quando você lateraliza o paciente. Porque aí, quando você vira ele, ele já fica direitinho na tábua rígida, né? A gente já conversou sobre ela na aula passada, que é utilizado também junto com o material de carrinho de parada para prestar socorro ao paciente. Então, vamos lá, o ABCD do suporte avançado, né? Nós temos aí o A, que é a via aérea definitiva, que é a intubação, que nós já conversamos sobre isso, que é o kit de intubação, quem faz é o médico. A respiração, né, que a gente vai, quando o médico ele introduz, faz essa intubação, né? Então, verifica ali, a gente tem que verificar o posicionamento, né? E fixar, né? Quando ele introduz, a gente tem que observar essa fixação, manter a pele íntegra, né? Do paciente nessa fixação. O C é circulação, que é a monitorização. O paciente está todo monitorizado, estamos visualizando tudo que está acontecendo com ele, né? O paciente está com acesso venoso, né? Está funcionado, e as medicações prescritas. E o D, que é o diagnóstico diferencial, tá? Esse é o diagnóstico que o médico dá, que após esse diagnóstico, depois de todo esse suporte avançado, que ele vai dar o diagnóstico aí, o que fechou o diagnóstico aí, o que esse paciente tem ou teve, tá? O ritmo elétrico, né, na PCR, eu falei com você já, né? Ataque ventricular sem pulso, né? A gente tem um estímulo do coração, depois se mantém um estímulo, depois se mantém muito baixo, depois o estímulo se mantém muito baixo, tá? Isso aqui pode evoluir para uma sistolia, que a gente já conversou aula passada, que o coração dá um estímulo e ele vai descendo, tá? Isso aqui é uma fibrilação ventricular, tá? Olha como é que funciona o gráfico, já mostrei também na aula passada. Um ataque ventricular,
Olha como é que fica também o estímulo, tá? Cardíaco. Isso aqui é uma atividade elétrica sem pulso, tá? Pouca atividade elétrica do coração, o paciente não tem pulso nenhum. E a sistolia, que é a diminuição, né, quase total da atividade elétrica, até o total da atividade elétrica. Né? Então, no caso de assistolia, como, né, a diminuição, né, quase total da atividade elétrica, quais são os procedimentos comuns? Né? Utilizar marca-passo, transcutâneo imediatamente. Isso aqui, gente, é tudo seguido por ordem médica, tá? Administrar 1 miligrama de adrenalina, isso aí é o médico que vai pedir na hora. Isso aqui é só um exemplo para você, não é um protocolo, tá? O médico pode pedir atropina, tá? Ele pode simultaneamente identificar e tratar problemas simultaneamente potenciais, por isso que é uma equipe, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, todo mundo envolvido naquela parada. Considerar a suspensão dos esforços se após 10 minutos de reanimação persistir em assistolia e não apresentar mais condições estáveis. Quer dizer, você faz todo esse procedimento, tá? E se após 10 minutos persistir em assistolia, né? Aí você pode aí repetir esses esforços, mas se não apresentar condição tratável, fica complicado o quadro do paciente, tá? Você que está em assistolia, novamente, né? Importante a gente sempre checar os cabos de conexão para ver se não é cabo de conexão ou se é o paciente mesmo, tá? E pós-ressuscitação, o que fazer? Avaliar a responsividade do paciente, avaliar o nível de consciência, verificar as vias aéreas, se o paciente está respirando bem, verificar a pressão arterial, verificar quantos por cento está a oximetria do pulso, né? Porque a oximetria vai medir quanto de oxigênio do sangue está chegando nos tecidos desse paciente. Monitorar os sinais vitais, tá? As drogas, quais são as drogas prescritas? Evitar soluções hipotônicas e com glicose. Atenção à hipotermia de 32 a 34 graus, de 12 a 24 horas, né? E após a ressuscitação, o médico vai regular e definir para onde vai esse paciente, para que setor que ele vai. Unidade coronariana, se ele permanece um pouco no CTI, se ele vai para a clínica médica. Depois que o paciente se estabiliza, vê o quadro dele, vê para que setor regulado, quando ele se estabilizar, ele vai. Tá ok, pessoal? Então, falamos muita coisa que nós já tínhamos falado, né, na aula passada, tá? E encerramos por aqui, né? Até a próxima.